Oi, professor Rony, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Rodrigo da Contabilidade da Qualicorp, Consultoria e Corretora de Seguros SA, da Quali, do Grupo Qualicorp, também do nosso curso de Controladoria, Contabilidade e Finanças da FIPECAF, da turma CEFIM 41, e o nosso time, que é uma equipe multidisciplinar aí, formada e composta por excelentes profissionais de outras grandes empresas também, como por exemplo a Daniela, que é do Grupo Telefônica Vivo, a Ellen, que tem uma grande experiência aí decorrente da sua longa passagem pelo Grupo Boticário. A gente também tem a Nadjane ela é do Grupo Coca-Cola, e ainda o nosso amigo Severino da SLC Agrícola. Enfim, nós estamos gravando esse vídeo aqui com o intuito e objetivo de lhe apresentar nos próximos minutos quais foram as nossas análises sobre algumas questões envolvendo a gestão estratégica de custos da divisão de motores da WPS. A propósito, a WPS ela opera e atua no mercado de eletrodomésticos, sendo que, num primeiro momento, a gente se deparou aí com os conceitos de ponto de equilíbrio para responder os itens A e B, pois qual que era o nosso desafio inicial por aqui? A gente tinha que determinar qual seria o nível de vendas pelo qual a WPS operasse sem dar lucro ou sem dar prejuízo, ou seja, quantos motores essa divisão da empresa teria que vender para que o seu Net Profit Operating After Tax, ou lucro operacional líquido, fosse igual a zero. E como você pode observar no nosso relatório, o que aplicamos nesse item A foi justamente o que? O ponto de equilíbrio contábil, considerando aí custos e despesas operacionais fixos de R$ 5.200.000, divididos por uma margem de contribuição de R$ 400. Essa margem de contribuição ela foi obtida calculando-se um preço de venda unitário de R$ 1.000 para cada motor, subtraindo-se então R$ 600 de custos e despesas variáveis. Logo, essas 13.125 unidades que a gente encontrou significa o quê? Que essa é a quantidade de motores que deverá ser vendida anualmente para que o resultado do período seja nulo. Já em relação ao item B, nós sabemos aí que a WPS é uma companhia que possui um custo total de capital de 12% ao ano. E nisso, com o objetivo de fixar metas de vendas que possibilitem assegurar que essa divisão de motores remunerará adequadamente o capital que foi investido nessa empresa, através de alguns estudos que nós fizemos, a gente conseguiu identificar que a quantidade de motores que deve ser vendida por ano para se atingir esse objetivo deve ser igual a 18.125 unidades. Por fim, essas 18.125 unidades representam o nosso ponto de equilíbrio econômico, para que o nosso EVA seja igual a zero. Ou seja, o que a gente fez foi basicamente o seguinte: a gente pegou lá o custo do capital que foi investido, nesse caso 12% aplicado sobre o investimento inicial de 10 milhões de reais, para encontrar um valor de 1.200.000. Com esses 1.200.000, a gente pegou e fez o quê? A gente foi lá e dividiu pela margem de contribuição já sem os impostos. Essa margem de contribuição, no caso, então, foi aqueles R$ 400 que a gente identificou lá no ponto de equilíbrio contábil, tirando 40% em tese aí de alíquota percentual de imposto de renda e contribuição social. Dessa forma, a gente encontrou 5.000 unidades. E somando essas 5.000 unidades, mais aquelas outras 13.000 que a gente já tinha identificado no ponto de equilíbrio anterior, a gente chegou então, no caso, no nosso ponto de equilíbrio econômico. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para os meus demais colegas. Muito obrigado novamente aí pelo curso, professor. Um grande abraço e tchau, tchau. Boa tarde, senhor Arthur. Vou apresentar os valores correspondentes ao lucro operacional líquido, o NOPAT, da WPS. Esse índice ele representa a parcela de lucros líquidos de tributos. No caso da WPS, ela apresenta a incidência de 40% de IR sobre o lucro. Atualmente, a WPS ela vende 20.000 unidades de motores ao ano e atinge seu ponto de equilíbrio contábil quando vende 13.125, ou seja,
Nesse ponto, ela já consegue pagar suas despesas fixas, ou não suas despesas, seus gastos fixos em gerais. A diferença entre esses dois índices, venda de 20 mil unidades de motores e ponto de equilíbrio 13.125 unidades de motores, é de 6.875 motores. Essa quantidade, ela representa a quantidade de motores que se convertem em lucro operacional líquido, o que representa um montante de 1.650.000 ao ano. Então, conclui-se que a WPS ela tem capacidade de gerar receita e dar retorno ao acionista, pois mostra se é lucrativa, né? Além de já estarmos deduzindo os tributos, que tem grande carga no Brasil. Obrigada. Olá, Sr. Arthur, como vai? Sou Severino, também faço parte do time de consultoria da FIPECAF, e junto com os meus colegas Rodrigo, Daniela, Nadiane e Ellen, vou dar continuidade aqui à apresentação no que tange a EVA, tá? É o lucro econômico. Eu vou compartilhar aqui minha tela, um breve quadro que eu fiz, que pode nos ajudar a realizar essa explicação. Eu já esteja visualizando. Bom, muito se fala em lucro operacional, né? O lucro operacional, ele mede sim o resultado operacional da empresa, mas mais voltado aos investidores externos, né? Aos stakeholders em geral, né? Mas mais para o ambiente externo. A gente entende que os acionistas estão preocupados com o retorno do seu capital investido, né, do investimento que fizeram na empresa, e buscam esse retorno do capital acima das taxas de mercado, né, das taxas livres de risco. O que a gente quer saber com a medição do EVA é o quanto de valor econômico está sendo gerado pela operação, pela análise aqui que a gente está fazendo, né, do incremental dos motores, quanto que está sendo gerado, além da remuneração esperada pelo acionista, tá? Essa é a preocupação inicial e é assim que buscamos fazer esse cálculo. Que basicamente o EVA é o lucro operacional deduzido do retorno do capital investido esperado, que havia sido estipulado. No caso aqui nós temos da situação inicial, os 10 milhões que foram investidos, né, nos motores, o retorno do capital é 12%, logo o custo do capital investido é 1.200.000. Quando descontamos esse 1.200.000 do lucro operacional que foi apurado, que foi 1.650.000, encontramos o EVA de 450.000. Então, quer dizer, além da remuneração esperada pelos acionistas, distribuído em dividendos, né? Você teve um valor gerado aí para a empresa, para os acionistas, adicional de 450.000 reais. Tomando com base também a análise incremental, temos aqui com o investimento de 1,5 milhão, né? O custo de capital investido, tomando como base os mesmos 12%, 180.000. Com o lucro operacional de 600, que foi apurado dessa receita incremental, nós temos um EVA de 420.000. Né? Então, se você for olhar por margem operacional e o retorno do investimento, essa taxa incremental, né, de motores vai gerar um retorno muito bom, muito acima das taxas de mercado, né?
porque você vai utilizar a estrutura da sua companhia, que já é uma capacidade instalada para produzir esse incremental de motores. Então, por essa análise, nós acreditamos que seja um investimento válido e um investimento que deva ser dado continuidade. Muito obrigado, vou dar continuidade aqui deixar passar a bola aqui para os meus colegas. Um abraço. Olá, meu nome é Ellen, eu faço parte do grupo de consultores financeiros da FIPECAF. E, seu Arthur, eu vou dar continuidade aqui na explicação, né, das informações financeiras, dos relatórios e dos indicadores financeiros. Eu vou começar falando da margem operacional. Então, seu Arthur, a margem operacional é um cálculo que ele mostra qual é a parcela de caixa que foi gerada pela atividade principal da sua empresa, tá? E, em outras palavras, ela vai medir a eficiência dos processos da sua empresa. Se a companhia, né, vai querer reinvestir ou remunerar os acionistas da empresa. Então, lembrando, né, esse cálculo é feito através do lucro operacional dividido pela receita líquida da sua empresa, que vai dar aquele percentual ali, que a gente pode ver no relatório, que é de 8,25. Então, lembrando que o lucro operacional é o total da receita líquida, já descontando os custos, as despesas, né, envolvidos na produção. Então, na sua empresa, senhor Arthur, vai ficar aí com 8,25%, né, das suas vendas, que se transformaram em lucro operacional. Esse é um bom indicador de eficiência operacional, né? Se a gente comparar com outras empresas do mesmo segmento, né, ela pode aí gerar uma margem operacional que apresenta melhores resultados para cada real vendido, tendo assim custos operacionais mais reduzidos. Tá certo, senhor Arthur? Então, continuando nos indicadores financeiros, a gente vai ter também o giro do investimento, né? O que é? É um indicador que associa a receita líquida da empresa com os seus ativos. Esses ativos são o valor que o senhor investiu na empresa. Então, tem a finalidade de mensurar se a sua empresa está utilizando de forma correta esse investimento, né? Para que seja possível gerar riqueza por meio da comercialização dos seus produtos. Então, o que quer dizer? Que o giro do ativo analisa se os seus esforços de vendas estão sendo eficientes em relação ao que o senhor investiu. Então, por esse motivo, quanto maior for o resultado final do giro desse ativo, né, mais eficiente a empresa é em utilizar os seus ativos. E no caso da sua empresa, né, o resultado é 2, ou seja, significa que para cada um real investido, o senhor tem 2 vezes mais de retorno, tá? E o próximo indicador, muito importante também, é o retorno sobre o investimento. Ela é uma métrica, né, utilizada para mostrar quanto que a sua empresa lucrou a partir do investimento feito. E ele permite, né, aí que o senhor identifique os investimentos que valem mais a pena e aqueles que devem ser cortados ou melhorados. No caso da sua empresa, o retorno do investimento ele está em 16,5% e pode ser considerado, sim, como um bom indicador, né? Porque a taxa de retorno mínima exigida, né, pela sua empresa é de 12%. Então, ou seja, ela está aí 4,5% acima do mínimo exigido, né? Agregando aí um valor ao capital investido na sua empresa. Tá, senhor Arthur? Muito obrigado. E eu vou passar para o próximo consultor aqui da nossa equipe para dar continuidade nos outros indicadores, tá bom? Tchau, tchau.
Bom, boa noite. Aqui é a Daniela. Sou aqui da consultoria da PPCAF. Eu vou estar demonstrando um relatório para tratar a questão da análise de vendas incrementais da companhia WPS. Então, vamos lá, senhor Arthur. Queria demonstrar ao senhor, com base no relatório que nós recebemos, em que o senhor demonstra ali que a companhia WPS teria como estratégia adquirir, né, o motor de terceiros, quanto à questão da divisão em que o senhor é responsável, demonstrando aqui que para o senhor apresentaria aí um prejuízo líquido por motor de R$ 10, mas dentro do conceito que o senhor está utilizando, está sendo considerado o custo fixo com base no montante de 5.250 dividido para 25 mil motores, que é a capacidade total que a companhia WPS tem hoje, né? Mas, considerando esse contexto, nós entendemos que esse custo fixo ele já foi absorvido pela situação inicial da empresa, ali em que é considerado a questão do capital total investido de 10 milhões. Dentro desse contexto, a gente já teria essa absorção desses custos, né, de 5.250. Então, nós entendemos que esse custo não entraria para o efeito do cálculo em relação a essas vendas incrementais. Então, eu vou demonstrar aqui através da coluna C para o senhor entender e nos dizer se o senhor concordaria com a nossa análise, tá? Então, dentro da nossa análise, a gente está considerando aqui que os investidores teriam que estar fazendo mais um aporte de 1.500.000, em que eles teriam e esperam um retorno de 12% ao ano sobre esse capital investido, em que a gente teria que estar trazendo de retorno aí R$ 180 mil para eles. Dentro do cálculo, com base no preço de venda, então a gente consideraria um preço de venda de não pela condição normal seria R$ 1.000. Aqui, adquirindo aí de terceiro, seria por R$ 800, deduzindo os custos e despesas variáveis de 600, nós teríamos uma margem de contribuição de R$ 200, uma margem bruta, com IR de 80, temos aí uma margem líquida de R$ 120 por motor. Ao final do período, nós teríamos aí, então, para suprir, chegarmos no resultado zero, suprindo todos os nossos custos e despesas fixos e variáveis, nós não estaríamos considerando o ponto de equilíbrio contábil, nesse contexto de vendas incrementais, uma vez que nós não temos custos fixos, né, atrelados a esse cálculo. E quando a gente fala da questão do ponto de equilíbrio econômico, nós entendemos que teríamos que vender aqui 900 motores por ano para que nós conseguíssemos remunerar nossos sócios em 180 mil, certo? Falando da questão do lucro operacional líquido, nós teríamos aí para venda de 5 mil motores a R$ 800, com uma margem de contribuição líquida de R$ 120, nós teríamos um lucro operacional líquido no PET de 3 mil motores ano, com o lucro econômico de 4.100 mil motores ano. Teríamos aí uma receita de vendas de R$ 4.000, com o lucro operacional de R$ 600 mil. Temos aí, então, esse lucro operacional com lucro econômico de 820 mil. Ou seja, remunerando aí os nossos sócios, nós teríamos ainda um lucro de R$ 820 mil. Nesta análise, teríamos uma margem operacional de 15%, que, se a gente for comparar com a margem das vendas normais, ele dobra, e esse efeito, né,
Esse efeito aí nas vendas incrementais se dá principalmente, essa discrepância entre um período e outro, justamente pela questão de nós não estarmos incluindo a questão dos custos fixos, aí para a gente ter uma equivalência de taxa aí. Quanto à questão do giro do investimento, ele sai de 2 para 2,7, e o ROI, ele mais que dobra, então trazendo um ROI de 40% sobre essas vendas incrementais. Ao final do período, teríamos aí um lucro econômico de R$ 420 mil. Então, ao final, nós entendemos que seja interessante a companhia WPS continuar aí com a sua estratégia de vendas incrementais, ao qual, ao final, nós teríamos aí um ROI de 19,6%, o que nós consideramos que seja um ROI muito alto se a gente for comparar com outros investimentos que nós temos disponíveis hoje no mercado, até já considerando a alta da Selic, que está muito longe desse percentual, nós aqui da consultoria acreditamos que seja um retorno muito, muito interessante para os acionistas, de modo que eu acredito que eles ficariam muito satisfeitos com o capital investido na companhia WPS, ok? Então, seria esse nosso entendimento. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço, até a próxima.